galera do canal. Tamo junto. Tio Zezé. Léo Jardim, Pumita, Maicon, Medel, Piton, Zé Gabriel, Prachetes, Paulinho, Paiê, Peck e Verrete. Possível escalação para amanhã. O que acharam? Boa noite, Ed, Eric. O tio Zezé é sensacional e ele furou, né? Deu um furo de reportagem pra gente aqui. Porque parece que vai ter essa mudança aí do Paiê no lugar do Rossi, que foi expulso, né? E estão falando que ele vai manter o Pumita na direita, inclusive, Edmundo. O Pumita jogou bem, né? Fez um belíssimo gol. Mas, coincidência ou não, toda vez que o Rossi joga, o Pumita joga bem. Porque o lateral esquerdo do time adversário não avança muito, não vai para cima muito do Puma, porque ele sabe que corre risco de tomar uma bola nas costas. O Vasco tem bons passadores e tem o Rossi como especialista ali na ponta direita. Quando o Rossi não joga, é um risco você deixar o Puma exposto, né? O Atlético Paranaense tem uma transição muito rápida, um time muito rápido. A grama sintética facilita isso, principalmente depois de molhada. Enfim, agora, o jogador jogou bem, fez um belíssimo gol, era titular. Acho também que fica na cabeça do técnico uma dúvida muito grande se ele promove o retorno do Paulo Henrique ou se ele mantém o Puma Rodrigues. O tio Zezé está trazendo uma escalação com uma mudança pura e simples, né, do Paiê no lugar do Rossi. Mas eu não descartaria a possibilidade da titularidade do Marlon Gomes também. E você, Ari? Eu quero aproveitar essa deixa do Edmundo de ver que o Puma ele joga melhor quando está o Rossi. E o Peck joga menos quando está do lado esquerdo. E aí, quando ele joga menos também o Piton. É muito louco isso. Então, a gente precisa ajustar. Eu colocaria, com todo o respeito, o Puma assim como titular, porque é aquilo que eu falei. Ele é um titular, né? Assim como o Paulo Henrique. Mas como é que pode? Os dois são titulares? São titulares que um joga, o outro joga. É oportunidade, é o momento. Eu acho que ele entrou muito bem, fez o gol, não só o gol, ele defendeu bem, atacou bem, e quis dizer o seguinte, gente, eu também sou titular. Eu acho que é muito por aí. E o Ramon Dias, eu acredito muito na consciência dele de que, o cara entrou bem, o cara fez bem aquilo que a gente combinou, não tem por que tirá-lo. Tanto é que ele fez isso com o Maicon. Ele não conseguiu mais tirar o Maicon, por quê? Porque o Maicon entrou como titular. E como titular ficou. Agora, eu tenho, assim, o Marlon Gomes está no banco, né? Ele é um titular. A gente tem que ficar de olho, por exemplo, no nosso meio de campo. O meio de campo, nesse jogo de amanhã, é fundamental. O nosso último jogo, 2-2, foi um jogo que o Vasco não jogou bem. Parecia que o Vasco não estava com vontade de ganhar. Não estou acusando esse ou aquele jogador. Isso acontece, foi um jogo morno, dos dois lados, porque eu também achei que o Cruzeiro estava morno. Então, o jogo foi para mim, o resultado de 2-2 foi maravilhoso, sem reclamações, pelo contrário. Agora, amanhã, a gente tem que ter um meio de campo muito forte, um ataque expressivo, porque eles são bons e eles estão acostumados com esse tipo de gramado. Se bem que nós temos jogadores habilidosos, experientes, com uma certa categoria para jogar em qualquer tipo de campo. O Elisvan, amanhã, a partir do primeiro tempo, o Vasco já tem que entrar com outro meio-campo. Zé Gabriel, Paulinho e Marlon Gomes. O Marlon Gomes não vai ser titular pelo que eu vi. Gramado sintético, o jogo vai ser mais rápido. Tem essa também, né? Eu tinha até me esquecido disso, cara. O gramado sintético muda muito o estilo de jogo, Edmundo. Eu tenho que, de repente, o técnico olhar os jogadores e falar: peraí, esse aqui no gramado sintético não vai ser tão bom quanto no natural? Existe isso? Existe. A bola corre um pouco mais. Pergunta de quem não sabe. Nada, né? De quem não, peraí. Eu tenho que falar como leigo, porque nem todo mundo do chat sabe como funciona. O jogo é mais rápido. Quem tem problema de joelho sente um pouco mais. Enfim, já rompi o ligamento, o LCA também, inclusive. Jogando bola no sintético. Fazendo o quê? Jogando o quê? Sintético, jogando futebol, campeonato da imprensa. Fui artilheiro, no mesmo com o joelho rompido. Fui artilheiro do campeonato da imprensa. Peço desculpas, né? Parabéns. Oi, imprensa. Não, eu acho que a
a condição do gramado, né, o fato de ser grama sintética, influencia sim na escalação. Não ficaria surpreso, por exemplo, se o Ramon Dias optasse por botar um time mais jovem, por exemplo, né, tirando jogadores mais velhos. Só que o que tem sido forte do Vasco da Gama nessas últimas rodadas tem sido o coletivo. O Vasco nem tem feito partidas assim excepcionais individualmente, né, com exceção ao Léo Jardim, que salvou em algumas ocasiões, né, em várias ocasiões. Será um caso isolado, como o gol do Pumeta no último jogo, né, uma atuação ou outra, a falta do Payet, enfim. Mas o forte do Vasco tem sido o coletivo. E é nisso que tem apostado o Ramon Dias, né, a manutenção do time. Mas eu gosto. Eu também gosto. Porque o Praxedes não está jogando bem. Não. Então poderia ser uma possibilidade. Agora, o Praxedes dá uma consistência, essa palavra está sendo falada muito nos comentários esportivos, consistência, né? Dá uma consistência defensiva muito boa. Às vezes ele não aparece tanto para o grande público, sem dúvida, mas ele está ali dando um suporte para o sistema defensivo. Quem vacilou, na minha modesta opinião, e vacilou muito, foi o Zé Gabriel. No primeiro tempo, quando o Cruzeiro fez o primeiro gol, principalmente no primeiro gol, e virou o placar aí nos acréscimos do primeiro tempo. Depois ele posicionou bem, e o Vasco corrigiu o erro que tinha. Se não repetir esses erros amanhã, tem muita chance de sair lá da arena com um bom resultado. O Eri, uma pergunta. Pode falar. Não, o bom resultado que você fala é um empate, porque... Não perder é um ótimo resultado. Se ganhar, sensacional, vai a 44 pontos, e aí eu acho que fica até tranquilo na classificação. Mas, se ele não perder, depende muito do jogo de hoje também, né? Se o Bahia perde hoje, o Vasco continua 3 pontos à frente, com mais número de vitórias. O que eu estou olhando? Faltam 4 rodadas. Se o Bahia perde hoje e o Vasco perde hoje, o Vasco continua igual. 3 pontos à frente. Ele elimina uma rodada. Sim. Então, se ele ganha do Corinthians... Em casa, praticamente ele... Esgotado os ingressos, aí ele já salva. Entendeu? Porque o Bahia teria que ganhar tudo e o Vasco perder tudo. É um pouco mais improvável. Tem que torcer para hoje o Bahia perder, né? Bahia, porque eu estou levando em consideração que o Goiás não vai ganhar do Cruzeiro também no final de semana. Pô, mas o Goiás é o jogo da vida do Goiás, hein? Porque o Goiás tem que ganhar em casa do Cruzeiro para ganhar todos. O Goiás tem 35 pontos. Ele tem que ganhar todas para alcançar os 44 pontos. Eu acho que a gente tem que pensar, honestamente, no Vasco. Por quê? O Bahia hoje, perdendo, com todo respeito, o Vasco entra com outra cabeça amanhã. Outra disposição amanhã. Ou entra do mesmo jeito. Não pode nem olhar o jogo. A disposição tem que ser a maior possível. Então é o que eu falo, tem que pensar no Vasco. Precisamos do que, Eri, amanhã? Da vitória. Precisamos da vitória, independentemente do resultado de hoje contra o Goiás. A gente precisa da vitória amanhã. Se o Vasco ganhar amanhã, é isso. Todo resultado é bom para o Vasco. Qualquer resultado é bom para o Vasco. Se ele ganhar. Mas a gente tem que contar com a matemática. Se o Bahia perde e o Goiás perde, aí as coisas ficam facilitadas para o Vasco. Mas o Vascaíno tem que entender uma coisa. Nós não estamos no momento de pensar em torcer para o outro perder, para o outro ganhar. A gente tem que pensar na gente, que a gente tem que ganhar. Nós precisamos da vitória amanhã. Então, a nossa energia é tão positiva, é tão maravilhosa, que esse jogo de hoje, claro que a gente vai ficar... Estou trocando ideia aqui, quanto é que está o jogo aí? Então, não tem erro nenhum. Agora, o foco, a energia positiva é no jogo de amanhã. Porque não é difícil ganhar deles lá também, não, gente. Porque o principal jogador deles, para mim, é um dos melhores do Brasil hoje. Graças a Deus não joga amanhã, que você me deu essa notícia. Vitor Roque. Vitor Roque não joga amanhã. Isso é um alívio absurdo. Não joga nunca mais no Atlético Paranaense. Quer dizer, nunca mais é muito forte, né? Mas não joga, vai pro Barcelona já, né? E você um pouco sabe. Grosso. Foi muito forte. Foi muito forte, nunca mais, né? Foi muito forte. Peço o quê? O que eu tenho que pedir? Eu tenho que pedir desculpas, porque foi algo que eu falei a mais, né? Tá desculpado.
Tá desculpado? Beleza, vambora.